E apesar do retorno do fluxo de investimentos estrangeiros na última semana, estrategistas apontam que o cenário favorável visto nos primeiros meses do ano não deve retornar. Esses analistas adiaram as projeções de maior relevância do Brasil na carteira do Morgan Stanley para os emergentes. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o editor da Broadcast, Matheus Fagundes, que já aparece comigo aqui em tela. Matheus, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia a você que nos acompanha aqui no CNN Money. Olha, essa carteira do Morgan Stanley, o chamado MSCI, ela é importante porque é uma referência para o mercado internacional, tanto para países quanto para regiões ou setores. O que que acontece? O Morgan Stanley tem cestas de ativos, por exemplo, para o Brasil, para a Argentina, para a Europa, para a América Latina. E, nessas cestas, né, tem uma muito importante, que é muito acompanhada, que é a de emergentes, o MSCI Emergentes. Quando a gente, começou a pensar nessa pauta, que foi lá no mês de abril ainda, tinha uma conversa muito grande no mercado financeiro de que o Brasil poderia ganhar espaço nessa carteira do MSCI de países emergentes. Poderia chegar ao nível de 5%, que é um nível que força, por assim dizer, grandes bancos e grandes investidores a darem uma atenção adicional para os ativos daquele país, para tentar entender o que está acontecendo em termos de política monetária, em termos de política fiscal, enfim. Esse era o otimismo do mês de abril, porque naquele momento o fluxo para a Bolsa, para a B3, estava em quase 70 bilhões de reais positivo. Agora o cenário é outro, esse fluxo caiu à metade, está em 34 bilhões, em torno de 34 bilhões, e aí com isso o mercado já fala, olha, parece que esse aumento da presença do Brasil nessa carteira internacional do MSCI, ele ficou para frente. E aí, aqui a gente tem tanto um fator local quanto um fator internacional. Primeiro, a gente vai para o fator internacional e tentar entender essa carteira da MSCI para emergentes. Ela tenta ponderar mais ou menos o peso dos países de acordo com as suas economias e também de acordo com o movimento econômico global daquele momento. Então, olhando em retrospecto, em 2008, naquele auge ali do boom das commodities, quando a China estava crescendo muito e o Brasil estava indo junto com a China, nós tínhamos ganhado o grau de investimento, o Brasil chegou a ter 17% de peso nessa carteira. As empresas brasileiras tinham peso de 17% somados na carteira de emergentes. Agora, custa a chegar em 4%. Por quê? Porque a economia como um todo ela migrou para empresas, como o mercado fala, né, são empresas de crescimento e não de valor. Empresas de valor são aquelas que já estão estabilizadas. É o caso da Vale, é o caso da Petrobras, é o caso dos grandes bancos que têm uma boa estrutura, são boas empresas, mas não têm grandes picos de crescimento. E as empresas de crescimento, por assim dizer, são geralmente aquelas de tecnologia, de fronteiras tecnológicas, porque elas expandem muito. E aí hoje o MSCI tem um peso muito grande de 2 países, que é a Coreia do Sul e Taiwan. Juntos, esses 2 países representam 51% do MSCI. E aí, se a gente for ver, o que que as bolsas desses países representam? Empresas de tecnologia. Só que cresceu tanto ao longo desse último ano, né, as empresas de tecnologia tiveram um rally ali, especialmente a partir justamente do mês de abril, que o mercado começou a falar: olha, talvez Coreia do Sul e Taiwan possa ser elevado para uma espécie de série A dos mercados, né, dos índices da MSCI. Eles saírem dos índices de mercados emergentes e serem tratados como países desenvolvidos, e ir para o índice de países desenvolvidos. Aí teria um espaço para o Brasil crescer nessa carteira. Esse é um entendimento de alguns analistas do mercado. Só que aí entra um fator local que pesa. Aqui, a gente ouviu as repórteres Camila Vecchi
e Luísa Laval ouviram o estrategista-chefe do BTG Pactual, João Scandiuzzi, que explicou que isso não deve acontecer, mesmo se isso aconteça, né, perdão, essa questão de Taiwan e da Coreia do Sul serem elevados, né, serem elevados de categoria, né, a gente não pode dizer que o Brasil vai ganhar fluxo por si só, que o Brasil vai ganhar espaço, né, nessa carteira de emergentes e fluxo por si só. Que a gente tem aqui uma questão doméstica muito complicada, que é tanto em relação à taxa de juros, que segue permanentemente muito alta, a gente tem uma tendência dela permanecer aí na casa dos 14, no melhor dos cenários, 13,75% no final desse ano, e também temos uma pressão fiscal que acaba que deixa esse investidor internacional um pouco mais receoso com o Brasil, Vitor. De alguma forma, esses 5% aqui, o Brasil atingir esses 5% da carteira de emergentes do MSCI, ficou como o nosso próprio Hexa, né? Vai ter de ficar aí para os próximos anos, para a próxima Copa, para o próximo ciclo da economia global, meu caro.